Agora, do Romário Júnior, de novo, ele disse que também. Ele não falou só que está sondando, falou que o Vasco está próximo de fechar com Ferreirinha do Grêmio. Para mim, também excelente jogador, interessava ao Palmeiras, ao Corinthians. A Leila parece que meio que desistiu da contratação quando viu os números, né? Não sei como que o Vasco está tratando de para pagar o Ferreirinha, que não fez uma boa temporada no Grêmio, né? No ano passado, só que é um bom jogador, acho que seria um bom nome também. O que você acha, Edmundo, deste nome agora para o Vasco? Muito bom jogador, pelo menos começou muito bem a carreira dele com a camisa do Grêmio, né? Jogador de velocidade pelo lado do campo. Esses jogadores modernos fazem boas jogadas. Mas, cara, eu acho que essas especulações deviam ser ditas pelo diretor técnico, né? Ou pelo CEO, que está lá no Catar. Muito legal entregar a camisa para o Gianni Infantini, né? O presidente da FIFA. Mas, cara, acho que o momento era de estar trabalhando em cima das contratações, da montagem do elenco para 2023. Exatamente. Aliás, tem até uma entrevista, eu vou colocar aqui, do Wellington Campos, né? Que ele está lá no Catar. É no Catar, se eu não me engano. Não sei se é no Catar, não vou, depois eu confirmo para você. O Jorge Salgado, ele falou com o Jorge Salgado, né? E aí a gente vai colocar o vídeo aqui para vocês verem, debaterem também, porque ele falou sobre, inclusive, o orçamento do Vasco da Gama. Vamos colocar e depois a gente conversa sobre este vídeo. Vamos lá. Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Então, da Copa do Mundo, estou gostando do time do Brasil. O Brasil tem time para sorte. Passei lá na CBF como diretor de futebol, não esperava. Hoje, não só homenageou a CBF, mas, presidente, porque pouco tempo de SAF, parceria está indo legal, depois de toda aquela dificuldade de subir, de voltar a Série A. A parceria está andando muito bem. A gente teve a primeira reunião de conselho de administração. A reunião transcorreu de maneira bastante amistosa, foi muito boa, muito proveitosa. E eu quero dizer para os vascaínos que a gente está promovendo uma mudança bastante importante para o Vasco para os próximos anos. A gente arrumou o Vasco financeiramente, trouxemos o Vasco de volta à primeira divisão, temos um parceiro muito forte, a gente está muito otimista com o Vasco. Esse que é o detalhe, porque o torcedor ele quer as coisas de imediato, contratação, técnico, tudo, mas é tudo com o pé no chão, principalmente se tratando de empresa, e o senhor é um empresário vitorioso. O que o senhor conquistou na sua vida com a sua empresa não foi de um dia para o outro. Exatamente, quer dizer, a nossa visão, a visão da nossa parceria com a 777 é uma visão de médio e longo prazo. Os resultados certamente vão acontecer. Agora, é preciso ter um pouco de paciência. A gente não pode prometer o céu de imediato. Isso é um processo. E a gente está iniciando esse processo com a volta à primeira divisão. Vamos ter um orçamento bem mais robusto esse ano. Vamos ter um time mais qualificado. E nos próximos anos, sem dúvida, a tendência é só melhorar. Se eu falar no... Tem um pouco mais da entrevista aí, tudo, ele fala um pouco do Vasco, depois fala da SAF. Você achou o quê, Edmundo? Você achou... Achei que ele não sentiu uma firmeza muito grande, não, cara. Vou falar a verdade para você, cara. Não, o Wellington Campos é um ótimo jornalista, né? Me entrevistou diversas vezes quando jogador, uma pessoa que eu gosto, admiro. Cara, eu acho que ele não é incisivo, ele não fala o que de fato o torcedor quer ouvir. Eu acho que a parceria ela é muito válida, por isso eu fui super a favor. Acho que a médio e longo prazo, sim, é uma parceria que tem tudo para dar certo, porque tem aporte financeiro programado para o longo dessa parceria, mas o torcedor do Vasco, no modo geral, ele está impaciente, está sedento por conquista, ou pelo menos para o time voltar a ser competitivo, a disputar títulos, não disputar a parte de baixo da tabela.
E isso, nem ele, nem o Bax, nem o Luiz Melo, ninguém fala, ninguém se pronuncia, ninguém diz qual é o planejamento. Pode até ser a médio e longo prazo, mas em quanto tempo? E, na verdade, não foi isso que foi prometido. Vamos acertar com a SAF, que o ano que vem o próximo Vasco-Flamengo será equilibrado. E aí é essa a nossa cobrança, porque eu acho que um homem tem que ter palavra, né? Tem que honrar aquilo que promete. Enfim, a cobrança é só essa. Eu fiquei, de fato, na expectativa de que viesse grandes jogadores, né? Jogadores de nome, para compor o elenco, né? com esses jovens talentos que o Vasco tem, que ninguém saísse, né? ninguém que eu digo relevante, ninguém importante. Mas, na verdade, está saindo todo mundo, né? O Alex Teixeira, Nenê, nem sei se caberia novamente os dois no time. Né? E a possibilidade, né, também de outras saídas. Mas, cara, eu vou aguardar, eu andei pensando muito, não quero ser o torcedor chato, né? Eu vou aguardar, todo mundo sabe do meu posicionamento, daquilo que eu gostaria que o Vasco tivesse para 2023. E se não tiver, cara, toda segunda, quarta e sexta a gente vai estar aqui para cobrar, né, desses profissionais que prometeram fazer um Vasco gigante. Exato, olha lá, por exemplo, ó, o Nogueira aqui, o Jossi Nogueira. Vamos ter paciência, só acho que o momento de criticar é quando os nomes forem anunciados. Antes, é precipitação. Cara, os nomes estão bem caminhados aí, que a gente falou, viu? Na verdade, os nomes que a gente está colocando aqui, a própria Azevedo, Fábio Azevedo, o pessoal da Net Vasco, os nomes todos batem muito parecido, Baran também, entendeu, gente? Então, Pedro Raul deve ser anunciado na semana que vem, tá? Com outros 3 nomes, Júnior Urso, né? A gente vai, aos poucos vai falando, mas o Patrick de Luca também está bem encaminhado, tá? Mas um jogador para compor elenco, na minha opinião. Ó. Eu vou colocar já vocês que estão mandando mensagem aqui, deixa eu responder rapidinho alguma. LS BR Gamer, o Terans vai vir? Não. O Terans eu acho que não vem mais para o Vasco, porque a pedida do Atlético Paranaense foi muito alta, tá? Tanto para ele quanto para o Pedro Henrique, mas o Terans, pelo que eu entendi, o Vasco desistiu, o Pedro Henrique ainda não, tá? Mas a gente não tem mais novidades sobre o assunto jogadores do Atlético Paranaense, porque parece que o Vasco queria um pacote ali do Atlético Paranaense, né? Era lateral, era goleiro, era não sei quem. Então, o Terans, pelo que eu entendi, ficou bem mais longe do Vasco pela pedida do Atlético Paranaense. Edmundo, outra informação importante, é uma informação que saiu em vários sites, tá? Que aí eu acho que seria o cara para o meio de campo do Vasco, que é o Cuéllar, que jogou no Flamengo, está na Arábia, se eu não me engano, né? Foi a camisa 5 do Flamengo, inclusive saiu com uma proposta bem alta. Eu tenho que confirmar a idade dele, porque eu não sei qual é a idade, porque ele é um cabeça de área, né? Mas, ó, foi o Super Vasco, Vasco Notícias, O Dia, Bola VIP, Papo na Colina, vários sites colocaram que o Vasco estaria sondando ele. Aí seria uma contratação muito boa. Deixa eu só confirmar aqui a idade dele. Quer ver agora, rapidinho. 30 anos. Baita jogador para vir para o Vasco. É minha opinião. Não sei qual que é a sua. Não, ele é muito bom jogador. Deixou uma ótima impressão quando passou com a camisa do Flamengo, né? Tá no futebol árabe. E acho que seria uma boa contratação, principalmente se o Yuri Lara não for permanecer. Acho que ele daria um bom suporte para o Andrei, para o Marlon, ou para os próximos meias que chegarem ali, que ele tem experiência, né? E poderia comandar o meio-campo. Acho que seria sim uma boa contratação. O cara, o Cuéllar, eu lembro dele quando ele estava no Flamengo. Eu falei, meu, esse cara é um baita jogador. Ele não jogou tanto tempo no Flamengo, eu acho que ele não ficou nem um ano, se eu não me engano. Inclusive, jogou o Mundial contra o Flamengo, né? Mas, cara, que jogadorzaço. Aí eu acho que já começaria a mudar um pouco o patamar das contratações. Pedro Raul, Cuéllar, traz um zagueiro, um goleiro, tem que ser um goleiro bom também, né? E lateral. Por falar em lateral também, Edmundo, Benfica pediu 4 milhões de euros pelo lateral Gilberto, que interessa ao Vasco da Gama.
4 milhões de euros é o preço que praticamente pagou no Pedro Raul, né? Que vai pagar agora no Pedro Raul, sendo oficializado, né? Não vamos falar aqui depois do Pedro Raul não aparece aí, mas tá tudo certo com o Pedro Raul. 4 milhões vale o investimento para o Gilberto. Acho que é um bom lateral, viria para ser titular. E a gente sabe que essa posição é uma das mais carentes hoje no Brasil, né? Eu gosto muito do Gilberto, não só da pessoa, mas do atleta. Acho que ele é um excelente jogador. Mas eu não sei se vale todo esse investimento. Acho que um trabalho de scout, olhando aqui o futebol brasileiro, a gente está falando de 4 milhões de euros, a gente está falando de 20 milhões de reais. Pouco mais de 20 milhões de reais. Se você dilui isso num salário, você contratava o Rodinei. Putz, isso é verdade. Só tô aqui. Mas sei, cara, eu não sei. Eu tô meio tonto, o Gui. É muito nome. Fazendo uma reflexão. Sim, pô, será que eu tô pegando forte? Estou falando mal do clube que eu amo e tudo, porque você fala mal da SAF, indiretamente está falando mal do clube. Então, essas especulações, elas deixam a gente um pouco tonto, né? Tonto a ponto de falar algumas besteiras. Mas, sinceramente, está melhorando, né? Melhorando. Quando você fala de Gilberto, de Cuejá, do colombiano lá, qual é o nome do colombiano aí? Do Tajeres. Do Tajeres cadê? Tem aqui. Diego Voloyes. A chegada do Pedro Raul. Enfim, aí você começa a acreditar um pouco mais no trabalho. O pessoal está falando do Kelvin. O Kelvin, que o Vasco teria interesse no Kelvin, que já jogou, inclusive, no Vasco da Gama. Eu não tenho essa informação, não, viu? Eu não tenho essa informação, não. Ele foi anunciado no time do Japão no meio do ano. Não sei se viria. Ele teve uma lesão bem grave, o Kelvin, mas é um bom jogador. O Fernando da Silva tá mandando aqui, viu? Mas, Fernandão, eu não tenho informação que o Vasco tá atrás dele, não, viu, nesse momento. Senão eu passaria com todo prazer.